Caríssimos irmãos, irmãs, companheiros do Ideal Espírita, internautas de todo o mundo, inicialmente, como não poderia deixar de fazer, eu quero cumprimentar os organizadores, os patrocinadores, todos os trabalhadores em todos os níveis da organização desta 67ª semana do Livro Espírita de Franca, e também, naturalmente, a todos os participantes que têm dado a sua presença em todas as noites para o brilho desse trabalho de divulgação da doutrina espírita que começou 2 anos antes de eu ter renascido. A semana tem 67 anos e eu completo esse ano 65. Então, fico imaginando o trabalho daqueles pioneiros lá no ano de 1950 e daqueles que o trouxeram até hoje. O nosso tema, como já foi anunciado e podemos ver aí na tela, é reencarnação, um enfoque multidisciplinar. Todos sabemos que a doutrina espírita é o resultado de uma análise englobada de princípios fundamentais que formam uma extraordinária visão da vida, abrindo perspectivas revolucionárias para a compreensão e a solução do problema do ser, do destino e da dor, mas apresentados em admirável síntese, como dizia o já saudoso Jaci Regis. Porém, quando isoladamente analisados, todos esses princípios que estão aí na tela, na verdade não são propriedade exclusiva do Espiritismo. Eles pertencem ao acervo das conquistas humanas ao longo dos tempos. Efetivamente, a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências ou reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a moral evangélica, todos esses temas têm sido tomados e explicados pelas mais diversas correntes do pensamento humano, desde a antiguidade até o presente. E com a reencarnação não é diferente. É isso que nós veremos numa visão panorâmica, em função do nosso tempo, através da história, da ciência, da Bíblia, do cinema, da literatura e, naturalmente, do Espiritismo. Iniciando, então, pela história, nós nos basearemos num livro excelente que Allan Kardec admirava bastante, se refere a ele no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é do André Pesani. André Pesani era um advogado em Lyon, dedicado ao estudo, sobretudo, da pluralidade das existências, e publicou esse livro que era desconhecido aqui no Brasil até pouco tempo. E recentemente, então, tivemos aí o lançamento dele, já numa tradução primorosa para o português, e no qual nós nos basearemos para essa parte inicial da história. Pesani começa citando Heródoto, o pai da história, que na verdade era grego, mas que no ano 456, antes de Cristo, traduziu para os gregos o que os egípcios pensavam sobre a reencarnação. E eu realmente fiquei surpreso ao descobrir que os embalsamamentos que eles faziam não era para preservar o corpo, para o retorno da alma a ele. Não. A crença, segundo Heródoto, citado por André Pesani, no Egito, era que a alma humana encarnava uma primeira vez num corpo humano, e depois da morte, quando esse corpo perecesse, ou seja, se desmanchasse, se decompusesse completamente, essa alma entraria
num ritmo de reencarnação no ramo animal, na metempsicose, falaremos há pouco, durante 3.000 anos, para só depois então retornar a uma alma humana. Por isso então, eles postergavam ao máximo a decomposição do corpo. E desses papiros antigos lá do Egito, nós encontramos essa expressão que nós podemos ler aí. Antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Um papiro, como nós podemos ver aí, de 3.000 anos antes de Cristo. E ali mesmo na Grécia, então, além do próprio Heródoto, o Pitágoras, que era um viajante compulsivo, ele esteve na Índia, esteve lá entre os egípcios, e ele acreditava piamente na reencarnação a tal ponto que ele se lembrava de várias delas. Uma até, especialmente, que ele foi um guerreiro na guerra de Troia, chamava Eufórbos, e reconheceu até o escudo que ele utilizou quando foi esse guerreiro. Então, o ensinamento pitagórico prevalecia ali na Grécia, e ali existia o que eles chamavam de mistérios. Os mistérios é como se fosse uma iniciação em conhecimentos profundos, chamados esotéricos, que era com a palavra com S, voltados apenas para os iniciados, onde eles ensinavam com todas as letras 3 princípios que nós prezamos até hoje. Primeiro, a unicidade de Deus. Segundo, a pluralidade dos mundos habitados, que viria a ser mais tarde comprovada por Galileu e Copérnico. E, finalmente, a multiplicidade das existências sucessivas e progressivas. Então, na Grécia, o próprio Sócrates já ensinava: é certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos, que a alma das almas boas é a melhor, aquelas das más é a pior. Um diálogo entre Sócrates e Cebes. Não é por outra razão que Allan Kardec, na introdução primorosa que ele fez para o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrou, citando trechos do pensamento de Platão, de Sócrates, consagrado por Platão, porque nós sabemos que Sócrates, mesmo pessoalmente, nada escreveu, que ambos foram precursores da ideia cristã e do próprio Espiritismo. Mas é na Índia, meus caríssimos irmãos e irmãs, que nós vamos encontrar arraigada a ideia da reencarnação. Não exatamente com esse nome foi cunhado por Allan Kardec em 1857. Eles usavam renascimento na Índia, como a palingênese ou palingenesia na Grécia. Palin, novo, gênese, nascer. Então, muitos críticos do Espiritismo, por causa de algum descuido na redação, dizem que essa palavra não existia. Como poderia existir reencarnação? Nós não estamos falando da palavra reencarnação, e sim do fenômeno do nascer de novo. Então, na Índia, nós vamos remontar com os Vedas, são 4 livros que foram escritos mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Antes disso já existiam os Vedas, só que eram por tradição verbal, oral, mas os primeiros escritos, no chamado sânscrito védico, remonta a mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, e que depois evoluiu para o sânscrito clássico. Vedas, ou Vedas, em sânscrito quer dizer conhecer, conhecimento. E são 4 livros, como eu disse, que eles eram uma compilação de mantras, de hinos, de canções e de orações que já ensinavam a reencarnação, como esse pequeno trecho aí o demonstra. É uma tradução desse papiro que aí está embaixo. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. E o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita, ou Canção Divina,
é um diálogo entre Krishna, a personificação de Deus, com Arjuna, o seu guerreiro. E ele, o Bhagavad Gita, é nele que se baseia essa tela que todos nós vimos aí inicialmente. Eu acho que muitos de vocês, dos senhores, já traduziram o que está aí em inglês. Assim como a alma encarnada passa nesse próprio corpo que ela está encarnada, da infância para a juventude, da juventude para a maturidade, a velhice, assim também essa alma, quando há a morte do corpo, retorna para outros corpos. Uma pessoa esclarecida jamais se admiraria de tal fato. É uma tela muito bonita que ela representa aquilo que eles chamam da fonte da eternidade ou da juventude. Nós vemos ali à esquerda as pessoas mais velhas sendo amparadas ou recolhidas pela morte, ali simbolizada, e do outro lado, à nossa direita, nós vemos a vida, o oposto da morte, com o renascimento. Mas, como eu disse há pouco antes, eles tinham uma ideia um pouco confusa da reencarnação por causa da metempsicose, que nós podemos ver na parte inferior da tela. Então, seria a possibilidade da transmigração de espíritos de animais para humanos, ou o regresso de humanos para animais. Essa palavra, etimologicamente, significa metem, além de, e psico, psique, mente, espírito. Seria além do espírito. Mas eles entendiam como transmigração das almas. Mas não era o acaso. Como nós vemos nessa tela também, a coisa funcionava mais ou menos assim. Dependendo do tipo de personalidade que a pessoa foi nessa vida, ela reencarnava com um animal correspondente. Por exemplo, um glutão, ordinariamente, retornava como um suíno. Uma pessoa muito nervosa, retornava como um animal feroz. Essas pessoas aéreas retornavam como pássaros. E assim sucessivamente. Então, era a ideia que prevalecia da metempsicose. Depois nós vamos ver que Kardec estuda isso no Livro dos Espíritos com as entidades superiores. Tivemos então, logo depois, o advento de Jesus, e mais ou menos no ano 30, 35, os historiadores dizem que teve início o chamado cristianismo primitivo, onde, nós veremos depois na análise do Evangelho, a ideia reencarnacionista era constante, era comum entre os cristãos primitivos. E mesmo entre os pais da igreja, e vamos citar apenas um aí, Orígenes de Alexandria, que é o mais citado, foi até excomungado por sustentar a pluralidade das existências. Eu gostaria de citar também, apenas para um registro histórico, entre os cátaros. Cátaros quer dizer puros, purificados, um povo extremamente bondoso, honesto, que vivia no sul da França, e principalmente na cidade de Albin, daí o nome também albingenses, e eles, entre outras crenças, sustentavam a ideia da reencarnação, o que incomodou profundamente a igreja. Isso eu estou falando entre os anos 1100 até 1200, mais ou menos por volta de 1200, em 1209, foi formada uma cruzada. Uma cruzada era uma junção de nobres, de guerreiros e de clérigos, exatamente para extinguir toda a comunidade dos cátaros, por causa das suas ideias bem diferentes, e estão consideradas heréticos. Tudo que a igreja entende que não está de acordo com a sua doutrina é considerado heresia. E isso era punido com a morte. Então, de 1209 a 1214, ocorreu a chamada Cruzada dos Cátaros. E eles foram dizimados, queimados vivos, como nós vemos aí uma representação da época. Deixando então agora a história, passando para o segundo capítulo da nossa abordagem da reencarnação, veremos como que fica na ciência. Os autores, quase todos que nós consultamos,
são quase unânimes em dizer que Albert de Rochat, que era um militar, conde, nobre, que depois deixou essa vida para se dedicar à Escola Politécnica lá de Paris, e em seguida para o estudo dos fenômenos psíquicos, é considerado como pioneiro da investigação científica da reencarnação. Não que ele fosse investigar necessariamente a reencarnação. Essa primeira parte desses primeiros autores, o surgimento da ideia reencarnatória aconteceu, como nós dissemos em direito, incidentalmente. Não era aquele o objetivo. De Rochat publicou, entre outros livros, esse aí, As Vidas Sucessivas, que também ficou desconhecido aqui no Brasil durante muito tempo e que agora, recentemente, foi publicado, como vocês veem aí à direita, pela editora La Chatre. E quem faz a apresentação do livro é o Dr. Hermínio Corrêa de Miranda, e foi ele quem emprestou um original em francês, de 1911, para que fosse feita essa tradução. Na primeira parte, o de Rochat faz um apanhado histórico. Muitas coisas que eu disse aí atrás também estão baseadas em de Rochat. E a segunda parte ele chama de experimentações psíquicas. Ele aplica passes, ele senta na frente, aqui no caso ele está em pé porque eu não consegui uma tela de alguém sentado. E ele explica que ele aplicava passes longitudinais nos seus subjectos, seus pacientes ali, e depois que induzia ele num transe sonambúlico, essas pessoas começavam a dizer naturalmente. E ele criou aquilo que ele chama de estados da hipnose, começando desde um estado de sono até quase letargia. E durante esse processo, os pacientes iam relatando o que estavam sentindo, e muitos deles estiveram em vidas passadas. Então foi com a hipnose, mas induzida por passe, que de Rochat iniciou então a investigação científica de vidas pretéritas. Mas quem deu contorno mesmo científico, com o fim terapêutico, volto a dizer, não objetivamente para buscar a prova da reencarnação, ela aconteceu incidentalmente, foi esse pesquisador Morris Netterton, um psicólogo norte-americano. Ele conta no livro dele, que eu vou mostrar já já, que ele começou a ter um sonho recorrente, em que ele se afundava num navio. E ele tentou aquilo que ele chama de hipnose ativa. Essa hipnose em que o hipnotizador induz o paciente ao sono é chamada passiva, ou tradicional. Ele desenvolveu um método que ele chama de de hipnose ativa. Ele ajuda a pessoa a entrar num estado alterado de consciência, e ela própria, como ele fez, foi investigar o que era aquele sonho. E no sonho ele descobriu o nome dele e do navio que havia afundado. Passou então a pesquisar lá nos registros dos Estados Unidos da Marinha e descobriu exatamente aquele navio tinha realmente se afundado, e ele, com o nome que ele viu na regressão hipnótica, ele estava lá e morreu naufragado. Então, ele começou a usar a hipnose, ele que criou esse termo, terapias de vidas pregressas ou passadas, para ajudar seus pacientes. Aí está o livro pioneiro no assunto, Vidas Passadas, uma abordagem psicoterápica. Veja que nós não estamos estudando aqui reencarnação, ela acontece de modo incidental. E o Dr. Ney Prieto Pérez e a doutora Maria Júlia Pérez, ele é engenheiro e ela é psiquiatra e tem filhos psicólogos. Em viagem aos Estados Unidos, o Dr. Ney e a doutora Maria Júlia conheceram o Morris Netterton e promoveram um workshop com ele aqui no Brasil, em que várias pessoas foram convidadas para serem voluntárias nessa pesquisa. E uma das moças que estava lá presente, isso quem relata é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que ouviu da doutora Maria Júlia Prieto. Essa moça sofria, não estou dizendo que é essa, aqui é apenas uma representação, de uma crise asmática
crônica e, às vezes, quase a se sufocar, principalmente à noite. Então, ela aceitou ser induzida a um estado alterado de consciência, ou uma hipnose ativa, pelo Morris Netterton, e ela, a certa altura da narrativa, dizia que estava sobre um patíbulo numa vida anterior, com uma corda no pescoço, prestes a ser enforcado. E quando ocorreu o enforcamento, vergões vermelhos trespassaram o seu pescoço e ela entrou numa crise e houve então aquilo que eles chamam de catarse. Trouxe à tona esse problema psicotraumático, esses traumas do passado costumam aflorar em doenças psicossomáticas, em psicose, neurose, e a partir daí ela ficou completamente curada da asma. Outra pesquisadora, considerada no sexo feminino uma das pioneiras a fazer pesquisas específicas de vidas passadas, é a doutora Ellen van Bach. Ela é de origem alemã, mas norte-americana, e o livro dela mais conhecido, eu creio, é este aí, Revivendo Vidas, Recordando Vidas Passadas, em que ela narra mais de 1.100 casos de pacientes que se recordavam de vidas passadas durante o tratamento. Acho que todos nós aqui já ouvimos falar, já lemos alguma coisa do Brian Weiss. É importante consignar que nenhum desses pesquisadores acreditavam na reencarnação. Aliás, alguns eram até hostis à ideia. A própria doutora Ellen van Bach era hostil. Ela disse que começou realmente algumas pesquisas para combater a ideia da reencarnação. E no final ela escreveu: eu não acredito na reencarnação, agora eu tenho certeza que ela existe. E o Dr. Brian Weiss também não foi diferente. Ele é psiquiatra, tratando lá principalmente uma paciente chamada Catarina em português, e ela, num transe do tratamento, acabou retornando para outras vidas, e ele dizia mensagens superiores de grandes pensadores do passado, daí o nome Muitas Vidas, da própria Catherine, mas muitos mestres em que ela aprendeu, bebeu no passado. Então, volto a repetir, sem querer ser cansativo. Até agora, nenhum desses pesquisadores estavam buscando provas, evidências, ou seja lá o que for, da reencarnação. Agora sim, nós vamos falar de pesquisadores que ouviram falar, tomaram conhecimento, leram de algumas pessoas, sobretudo crianças, que têm lembranças espontâneas de supostas vidas passadas. Então resolveram pesquisar até onde que isso ia levar. O pioneiro nesse assunto é o Dr. Hemendra Nath Banerjee. Ele é indiano, ele era diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, e pesquisou mais de 3.000 casos sugestivos. Todos eles têm o cuidado de dizer que não são provas da reencarnação. São casos graves, sérios, que sugerem reencarnação. E passou a pesquisar, mas só que ele, profissionalmente, todos eles temiam arranhões na sua reputação profissional se passassem a sustentar claramente a reencarnação. Porque a conotação no meio científico de que a reencarnação tem algum cunho ocultista, algum cunho religioso. Ele, então, preferiu usar esse termo que vocês veem embaixo, à direita, memória extracerebral. Isto por quê? Isto porque essas memórias que nós adquirimos nesta vida, desde os primeiros passinhos lá na nossa infância, as primeiras palavras, até o que nós sabemos hoje, é chamada memória cerebral. Embora o cérebro, nós sabemos, não seja o arquivo delas, na mente ou no espírito, para nós espíritas. Mas tudo aquilo que nós recordamos, que nós jamais aprendemos, não pode ter sido cerebral. Daí, então, ele chama esse conhecimento aqui que surgiu, não se sabe ainda como para eles, nós sabemos que o espírito imortal vem trazendo isso, ele resolveu chamar, então, de memória extracerebral.
Eu custei comprar esse livro aqui, ó. Achei num sebo na internet, e agora que chegou, estou terminando de ler, esse é o livro dele, até porque o doutor Banerjee morreu muito novo, 59 anos, no auge das pesquisas, e então a gente tem que preservar uma raridade como essa dele aí, Vida Pretérita e Vida Futura, do doutor Banerjee. Mas o Papa mesmo da investigação científica da reencarnação é o Dr. Ian Bretman Stevenson, nascido em 31 de outubro de 1918. Ele nasceu no Canadá, mas os pais eram americanos, o pai dele era jornalista, correspondente do New York Times, lá no Canadá, e faleceu em Charlottesville, vamos falar agora mesmo, lá nos Estados Unidos, em 8/2/2007. O Dr. Stevenson viu falar do trabalho do Dr. Banerjee lá na Índia e começou a se interessar pelo assunto. Ele era médico de formação neurológica, formação psiquiatra, e achava que aquele podia ser algum transtorno da personalidade, porque um dos ramos da pesquisa dele que me atrai bastante é a doença psicossomática, e ele achava que aquilo tinha algum interesse. E ele, depois de pesquisar bastante, mais de 1000 casos, ele escolheu 20 e publicou esse livro aí, 20 casos sugestivos de reencarnação. Por sorte dele e nossa, esse senhor que está aí na tela, chamado Chester Carston, que foi o inventor da máquina Xerox, ele ficou extremamente milionário com a Xerox. Vocês imaginam, antes da Xerox era ou copiar à mão ou a fotocopiadora. Então ele fez um sucesso mundial e se interessou pelos estudos do Dr. Ian Stevenson. E começou a patrocinar, às vezes ele ia junto, às vezes ele só patrocinava as viagens do Dr. Stevenson para o mundo todo. Para o mundo todo, principalmente na Índia a princípio, mas até que no Brasil ele esteve com o Dr. Hernani Guimarães Andrade. E depois, nós vemos aí que o Chester morreu cedo, morreu em 1968, e ele, com medo de as pesquisas do Dr. Stevenson cessarem, ele deixou $1 milhão para ele, Dr. Stevenson, prosseguir nas pesquisas, e mais $1 milhão para a Universidade de Charlottesville, lá na Virgínia. Isso, então, possibilitou que o Dr. Ian Stevenson continuasse as suas pesquisas, até praticamente na sua morte. E um dos livros dele, que é o que me consta ainda não existe em português, um dos últimos livros dele, que tem aí, segundo consta, mais de 3.000 páginas, é Reincarnation Biology, Reencarnação e Biologia, em que ele estuda marcas de nascenças e defeitos congênitos. Muitas vezes até a pessoa avisa até a marca que ela vai ter de nascença na outra encarnação para ser reconhecida. Suponhamos que ele tenha um defeito no braço, ou que morreu de um tiro. Antes de morrer, ficou a marca. Ele falou, olha, a hora que eu reencarnar, vocês vão saber, porque eu vou ter uma marca aqui. E assim sucessivamente. Imagine a quantidade de casos em que ele estudou. E ele inspirou pesquisadores do mundo inteiro. E, para nossa alegria, aqui no Brasil, quem se interessou por isso foi o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que tinha como companheira, como de trabalho, a Suzuko Hashizumi. Estão aí os dois na tela. E o Dr. Hernani, a quem eu tive o prazer de entrevistar pessoalmente para a Revista Internacional de Espiritismo, ele criou, inicialmente em São Paulo e depois em Bauru, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Esse nome não foi ele que cunhou. Quem cunhou a psicobiofísica foi esse pesquisador italiano aí, Marco Todeschini, Espaciodinâmica e Psicofísica, Psicobiofísica, que inspirou o Dr. Hernani a criar o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. E eu perguntei para ele, doutor, por que não o Instituto Brasileiro de Pesquisas Espíritas, nessa entrevista para a Revista Internacional, que está na revista aí, alguns anos atrás? Ele disse porque ficaria muito restrito ao estudo só de casos espíritas. Então, qualquer acontecimento que envolva a mente, a biofísica, quer dizer, a própria energia da pessoa e o físico entram aí. E com isso ele estudou poltergeist, fez um estudo profundo sobre
o Perispírito, e publicou esse livro aqui, também pela editora O Clarim, Reencarnação no Brasil. Acho que a maioria de nós aqui conhecemos esse livro. Mas o que chama a atenção, não sei se vocês já perceberam esse detalhe, é a capa. A capa foi feita pela Alzira Martins, em que ela, vocês estão vendo ali um feto, parece que é um feto, não sei se vocês estão vendo embaixo, tem um casal que está prestes a ter uma concepção. Então, temos aqui um casal, aqui está o feto, e aqui está o que ele chama de MOB, Modelo Organizador Biológico. É esse MOB que vai conduzir, logo depois da concepção que esse casal está tendo, a formação do novo corpo, do espírito reencarnante. E o Dr. Hernani dá uma série de informações antes de entrar nos casos. Uma delas é que ele chama de intermissão. A intermissão é o período que vai entre um óbito e a outra reencarnação. Ele calcula que nós ficamos, em média, no mundo espiritual, 250 anos. Isso com cálculos que ele fez, com gráficos, um estudo realmente científico complicado, mas que, enfim... Agora, essas crianças que se recordam, normalmente elas reencarnaram quase que de imediato, porque isso é uma questão mnemônica. Quanto mais tempo passa, ele até brinca. Que ele fala assim, eu, por exemplo, eu não lembro mais do Getúlio Vargas, mas ele existiu lá. Então, muitas vezes, se passar muito tempo entre uma encarnação e outro, a gente não se recorda. E quanto mais próximo, mais fácil de resolver. E aí, ele começou a pesquisar no Brasil, e ele chama de casos resolvidos aqueles em que ele conhece a criança fala que foi um fulano que morreu tal dia em tal lugar, ele vai lá e conhece a família daquela pessoa que morreu, amigos, etc. Esses são casos resolvidos. Casos não resolvidos é que a pessoa tem uma vaga lembrança de uma outra vida, mas não consegue se lembrar quem exatamente foi, onde essa pessoa viveu, embora ela conte fatos que ela só poderia saber se estivesse lá. Um exemplo rapidinho, ele conta de uma menina que morava aqui em Araraquara, que se lembrava de ter caído do céu, de aviões durante a Segunda Guerra Mundial, um artifício que parecia uma caneta, que era para atrair exatamente as pessoas, que aquilo era um explosivo. E as pessoas pegavam aquela caneta e ela explodia. Então essa garota pegou, e ela tinha medo então de aviões, e tinha medo de caneta, porque aquilo explodiu com ela na outra vida. Esse caso é um caso não resolvido, porque ele não conseguiu descobrir quem ela foi lá naquela existência. E eu vou dar um exemplo aqui para nós, porque ele é muito próximo de nós, porque ele aconteceu aqui em Franca. É o caso do Rogério Emanuel Jerônimo. E o Dr. Hernani ficou sabendo desse caso por uma série de artigos publicados no jornal A Nova Era, que o Fernando falou há pouco, agora eu não sabia, que eu quero parabenizar Felipe, o pessoal, o Fernando, por essa iniciativa de levar o Nova Era para o Idefran e distribuí-lo gratuitamente, porque ele foi um jornalzinho naquele tempo, a maioria se lembra, eram apenas 2 folhas, e o doutor Hernani tomou conhecimento de 4 artigos publicados pelo doutor Agnello Morato, de que esse menino aí é uma representação, é claro, chamado Rogério Fernando Borges de Carvalho, que nasceu no dia 16 de julho de 1977, afirmava para a mãe, para todo mundo, que ele havia sido, na outra encarnação, o Manuel Jerônimo Rodrigues Nunes, conhecido como Mané Jerônimo, que nasceu em 1862 lá em Tirapuã e faleceu em junho de 1945 em Miramontes, aquele tempo chamava Covas, e vocês sabem. E o Manuel Jerônimo, ele fazia curas, ele com o irmão, o Antônio, que tinha o apelido de Cinza. E para fazer as curas, o Manuel Jerônimo usava uma santinha, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Só que certo dia, ele foi picado por uma urutu. E na parte anterior de uma das pernas, e vocês sabem que a urutu é uma cobra altamente venenosa, e ele ficou
quase paralítico dessa perna. Viveu mais um ano, mais ou menos, e desencarnou por causa dessa picada de cobra. E o menino dizia tudo isso. Eu chamava Manuel Jerônimo, morei em Covas, fui picado por uma cobra, eu fazia curas e deixei uma santinha de Nossa Senhora Aparecida com meu irmão. Falei, você guarda essa santinha para mim, que qualquer dia eu venho buscar. 32 anos depois, ele renasce aqui na Vila Nossa Senhora, na Vila São Sebastião, e aos 4 anos de idade, 2 dias depois de completar 4 anos de idade, segundo o relato da mãe, do doutor Agnello, e ele começa a se recordar com precisão da vida dele lá em Covas. Bem, para resumir, eles vão até Covas, guiados pelo menino, o Cinza, irmão, ainda era vivo, ele cobra a santa de volta, me dá minha santa que eu aqui vim buscá-la, e além de mostrar para eles onde existia uma cisterna do tempo que os dois moravam lá, e que havia sido soterrada por não ser mais necessário. Pois bem, quando o doutor Ian Stevens e o doutor Hernani terminam cada caso que eles estudam, eles chamam de estudo de caso, eles dão, antes de falar na reencarnação, eles dão outras hipóteses para deixar para o leitor a decisão. Nesse caso, por exemplo, do menino aí, pode ser uma fraude? Existe fraude? É claro que existe. Tem gente no mundo inteiro aí que tentam notoriedade, tentam dinheiro, mas nem o doutor Ian Stevens, nem o doutor Hernani jamais prometeram qualquer coisa para essas pessoas. Então, ficaria afastado, pelo menos a priori, a hipótese de fraude. Depois a criptominésia. Cripto quer dizer oculto, minésia, memória. Então, eles sustentam que essas pessoas que dizem se recordar de outras vidas, eles ouviram isso ali em casa. E chegou até a dizer que pode ter ouvido durante até a gestação. Então o pai dele conversaria com a mãe, ou alguém ali, e ele guardaria aquilo lá nos escaninhos da mente, então daí criptominésia, e por qualquer motivo, um dia, um start, e ele começa a se recordar de uma vida que ele não viveu, mas que ele ouviu quando era criança. É mais difícil do que aceitar a reencarnação, eu acho. Outros falam na percepção extrasensorial. É ESP em inglês, ou PES em português, que seria... isso aqui é complicado. Essas pessoas teriam um poder telepático para eles captar no ar. Quando eles perceberam que isso aí não se aplicava a muito caso, eles criaram a Super ESP, Super Percepção Extrasensorial. Olha só o que eles inventaram. Eles dizem que tudo o que acontece no universo fica num lugar, no espaço-tempo, aí, em situação volátil. Lá está ali. Tudo que aconteceu no mundo está ali. Essas pessoas que têm a Super ESP, elas têm uma espécie de uma antena muito refinada, conseguem acessar isso lá num lugar, no espaço-tempo, e vão resgatar essas recordações que elas têm de vida passada. Essa aqui é um pouco difícil, até achei só uma tela em espanhol, a teoria da memória genética e ADN basura. Basura, vocês sabem, em espanhol é lixo, né? Então seria o lixo do DNA. Essa é complicada. Isso daqui, nós estamos vendo uma molécula de DNA que, além dos pais transmitirem caracteres físicos para os filhos, eles transmitem a memória para os filhos. Uma coisa impressionante esse negócio aí. Então, isso tudo para não aceitar a ideia da reencarnação. E, por fim, eles falam da incorporação mediúnica. Então, aqui nós temos o Rogério, que ele fazia umas curazinhas, viu? O Rogério, quando ele era pequeno, assim que ele começou a falar que ele era Manuel Jerônimo, a mãe dele mesmo conta que o irmão bateu o olho num galho, quase ficou cego, e ele foi lá, colocou a mão do jeito que ele está fazendo ali, e o irmão amanheceu no outro dia sem nenhum problema no olho. Então eles falam que era nada mais, nada menos que o Manuel Jerônimo, que estava incorporado no menino. Então, fica aí também, para reflexão de todos, as explicações que os cientistas ou os negativistas costumam dar para essas recordações espontâneas de vidas passadas. Um outro livro que eu gosto bastante também é esse aí, é
do Carl Miller, é um suíço que estudou profundamente também a reencarnação baseada em fatos. Eu achei até curioso, eu trouxe essa tela para lembrar também do Dr. Henry Menedig, porque o pai dele, Dr. Henry Menedig, trabalhou conosco aqui no Allan Kardec, Henry Menedig Jr. O pai dele, ele teve uma morte trágica, precoce, e certamente já se recuperou, porque eu ouvi dizer até na época que o pai dele aí já estava esperando por ele lá, e é o tradutor desse livro. E também, aqui no Brasil ainda, Hermínio Corrêa de Miranda, que eu já falei, alguma coisa, a importância dessa obra dele para o Espiritismo é fundamental. E aqui mesmo, nesse auditório, o Luciano dos Anjos fez uma palestra. Recorda disso, Felipe? Falando sobre, eu tenho um livro autografado por ele, por Luciano, aquela noite aqui no Judas Iscariote. Eu sou Camille Desmoulins. Aqui, então, já não é uma recordação espontânea de vida passada. Essa é uma regressão induzida, diferente da espontânea, mas que não perde nada, porque em transe, eu me lembro direitinho aqui nesse palco mesmo, o Luciano falar que ele não conseguia ser anestesiado para tomar uma anestesia de dente. Como é que ele podia fazer regressão? E quando o doutor Hermínio começou a dar passes longitudinais dos pés à cabeça, ele começou a sentir um formigamento, e quando ele viu, já estava na França. Isso ele disse aqui, nesse auditório. E esse outro livro que eu me baseei também, do Dr. Hermínio, é Reencarnação na Bíblia, além de inúmeros outros do Dr. Hermínio Corrêa de Miranda. Esse aqui caberia até um workshop especial sobre esse assunto aqui, que é as crianças prodígio. Mas eu recomendo vocês que se interessam por isso, já que já não leram, 2 livros do Gabriel Delany. Um chama A Recordação e o outro chama A Evolução Anímica, em que ele faz um estudo para a época, fim do século XIX, começo do XX, porque a evolução anímica é mais antigo do que a reencarnação, e ele separa essas crianças anímicas em grupos. Primeiro ele chama do grupo dos músicos. E eu vou só citar os mais famosos, porque seria fastidioso mostrar todos aqui. Mas todos esses que eu vou mostrar, em qualquer categoria, ainda precocemente, eles espantavam os pais, os parentes, plateias inteiras com a sua prodigiosidade. Começando com o mais famoso, né, que é o Mozart, que já desde pequeno compunha e interpretava, o Paganini, isso citando só 2 exemplos de música. Entre os pintores, o Giotto de Bondone também pintava desde cedo. O nosso Michelangelo, quando ele estava na escola para aprender pintura, escultura, aos 8 anos o mestre dele mandou ele embora. Mas você não precisa mais fazer nada aqui, você já sabe tudo, vai fazer o que mais aqui? 8 anos de idade, ele já foi bacharelado lá. O Rembrandt também pintava, ainda não sabia nem escrever e já pintava. Depois ele fala dos sábios, literatos e poetas. Não fui eu que englobei, não. O próprio Delany engloba para fazer um estudo mais compacto dessas crianças que foram como Blaise Pascal, que ainda pequeno fazia cálculos que matemáticos consagrados não conseguiam, e Victor Hugo, que todos conhecem, dispensa comentários, já compunha desde os 13 anos de idade. Na verdade, acho que o Victor Hugo foi as 3 coisas que ele coloca aí: sábio, poeta, dramaturgo e tudo mais. Aliás, vamos assistir aí nesse fim de mês, né, Marlene? Les Misérables, lá em São Paulo, que está em cartaz novamente, que dispensa também comentários. E por fim ele fala dos calculadores. Eu também peguei só um aqui, que eu consegui achar na pesquisa na internet, porque ele escreveu, posso dizer, fim do século XIX, começo do XX. O que eu consegui resgatar na internet, trago aí. Jacques, na verdade ele chamava Giacomo, porque ele nasceu na Itália. Mudou para Paris e mudou o nome também de Giacomo para Jacques. E ele fazia esses cálculos todos que vocês estão vendo aí na lousa, ele não tinha completado 10 anos ainda. Então, as explicações vão todas naquele sentido que nós vimos lá atrás. Memória genética e tal. Mas muitos deles aí, o Delany vai mostrar, pais sábios tiveram filhos estultos. E, ao contrário, pais que não tinham nenhum conhecimento
tiveram filhos gênios. Como é que a genética pode explicar um negócio desse? Não é mais fácil aceitar logo a reencarnação? Agora vamos para a Bíblia. Eu recomendo esse livro também para vocês. Chama-se Reencarnação ou Ressurreição, do John Snyder. Ele é contrário à reencarnação, só que com gentileza, sem agressividade. Ele vai mostrar, que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, que o mesmo texto que está, principalmente no Velho Testamento, você pode interpretar como ressurreição ou reencarnação. Daí o título do livro dele ser uma pergunta. Ele é norte-americano e é clérigo da crença dele. Mas antes eu queria fazer uma distinção entre esses três termos: ressuscitação, ressurreição e reencarnação, que muita gente costuma confundir. A ressuscitação é um termo médico. Se vocês colocarem esse título aí no Google, ó, ressuscitação ou reanimação, vocês vão encontrar uma série de artigos de médicos, professores, mas eles vão falar na Bíblia sim. Vão falar do meu xará Eliseu, do Elias, que eles deitavam sobre as pessoas. O Eliseu, num dos casos que ele relata lá no segundo livro dos Reis, ele fez respiração boca a boca num garoto. Então ele estava... O menino não tinha morrido. Isso é ressuscitação. Essa pessoa é ressurrecta, não ressuscitou. Então, hoje, eles fazem essas manobras aí, um desfibrilamento, enfim, para reanimar a pessoa. Nessa linha de raciocínio, eu acredito que Lázaro não ressuscitou. Lázaro, ele estava cataléptico. E Jesus aplicou um jato de magnetismo e disse lá: Lázaro, levanta-te. E vocês estão vendo que ele atende imediatamente. Então aí, se ele tivesse morto, Jesus iria descumprir a lei, como ele mesmo dizia: eu não vim descumprir a lei, mas fazê-la cumprir. E lá no livro de Isaías, aí o John Snyder vai mostrar, olha só que confusão que causa esse texto. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Isso dá uma ideia de quê? De reencarnação. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Por isso que o livro dele chama ressurreição ou reencarnação. O texto se presta, a gente, em termos de interpretação, a gente diz que todas as palavras são vagas, ambíguas e polissêmicas. Isso vai depender do intérprete. Mas bem, se você ouvir um espírita aí mais radical, ele vai dizer que aí está escrito reencarnação, e os contrários vão dizer que não. Já diferentemente da ressurreição dos corpos. Esse é um dogma da igreja, junto com o juízo final, que não se sabe quando vai acontecer, e que quando chegar esse momento, as almas, esses corpos estão todos enterrados. Kardec diz que é impossível isso, porque esses corpos estão todos dissolvidos, as moléculas já se perderam, já foram reaproveitadas na natureza. Mas chegando esse dia, elas deixam, não se sabe quando. Kardec ainda diz: Deus, na sua sabedoria suprema e justiça, ele vai pegar mulheres grávidas. Por que deixou engravidar? Então você vai morrer em seguida, você vai ter o juízo final. Então é um contrassenso. Mas de qualquer maneira, nós respeitamos as outras pessoas. Ele diz isso. Quer ficar com sua crença? Fica. Mas deixa eu ficar com a minha. É um direito de cada um. Aí, chegando esse dia do juízo final, essas almas retomarão seus corpos, serão julgadas, à esquerda e à direita, não vou repetir aqui o que está no Evangelho, que todos sabem. Aqueles bem-aventurados vão por uma felicidade suspeita, porque ficarão na ociosidade por toda a eternidade, e aqueles que não foram bem serão precipitados. Um anjo vai jogar ele lá no inferno. Se não fosse um anjo, então... A reencarnação no Antigo Testamento. Agora já não vamos falar de texto assim que deixa muita dúvida, porque esse livro aí, acho que vocês conhecem, chama A Reencarnação Segundo a Bíblia e a Ciência. É do José Reis Chaves. Ele era de outra religião, se não me engano, protestante, e acatou o Espiritismo e fez uma pesquisa muito bem feita. E ele cita alguns textos que deixam bem clara a ideia da reencarnação. Jeremias, por exemplo: o Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Isso é a pré-existência da alma. E o Jó, que
todos nós sabemos que é o rei da paciência, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, isso é uma ideia clara, segundo José Reis Chaves, de reencarnação. Mas é no Novo Testamento que, sem sombra de dúvida, nós vamos encontrar a ideia claríssima da reencarnação. Por mais que os outros intérpretes tentem afastá-la, não há como. Porque nessas pesquisas que eu andei fazendo, dá para ver que eu pesquisei um pouquinho, me disseram, eu li ou ouvi, porque tem muita coisa, eu vou explicar para vocês, que são verbais, doutor Hernando, doutor Emílio, não precisa nem ler, só ouvir ou assistir, que as ideias de reencarnação estavam muito claras no Evangelho primitivo, que estava escrito em grego. E aí, quando houve a Vulgata, São Jerônimo era reencarnacionista. E eles não puderam mais mexer, porque ele traduziu como estava. Mexer dali para frente era perigoso. Então, hoje eles tentam explicar de outras formas, com interpolação. Kardec mostrou alguns casos de interpolação. Interpolação é quando se muda o texto original para atender aquele fim que você quer. Então, Jesus, vamos começar com Malaquias. Vocês sabem que temos 2 testamentos na Bíblia. O Antigo Testamento, que termina aí com Malaquias, é o último livro, mais ou menos no ano 450 até 500 a.C. Depois passa 500 anos até vir o primeiro, que é Mateus. Na verdade, são alguns escritos do Paulo, que são anteriores aos evangelhos. Nesses 500 anos, tem uma literatura que eles chamam de literatura intertestamentária. Ou seja, foi publicada entre o fim do Velho Testamento e o começo do Novo. Certo? Toda essa bibliografia, literatura intertestamentária, são livros considerados apócrifos, Enoque e outros mais, que eles sustentam claramente, porque a igreja não pôde mexer, a reencarnação. Mas esse livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos. E o 4º capítulo tem só 6 versículos. Ele fala assim: antes que chegue o terrível dia do Senhor, eu vou mandá-los de volta ao profeta Elias, que há de restaurar todas as coisas. É considerado, então, o precursor. Aliás, esse capítulo, 4º, chama o precursor. Quem que vai ser o precursor? Nós sabemos que o profeta Elias vai voltar e vai reencarnar como João Batista, que seria, então, o precursor anunciado pelo profeta Malaquias. Aí se discutia se ele era Elias reencarnado ou houve a ressurreição. É claro, Elias tinha vivido muito tempo, 800 anos antes de Cristo, e não podia ser o próprio corpo. Então, João Batista era a reencarnação. Nós sabemos por aquela mazela toda dele com Herodes e com a Salomé, ele acabou literalmente perdendo a cabeça aí, como nós podemos ver. O Newton Boechat, numa palestra que o Felipe me deu uma cópia em áudio, ele dizia que o profeta Elias, quando ele mandou matar os sacerdotes de Baal, que ele venceu aquele torneio lá da parapilogenia, para acender o fogo, ele se comprometeu perante a lei, porque ele mandou cortar o pescoço de 400 profetas de Baal. E aí, a lei é implacável, da mesma forma que ele fez, colheu. A transfiguração, é o capítulo 17 de Mateus, é quando Jesus sobe a montanha, leva alguns discípulos, Pedro, João, e eles dormem, e Jesus transfigura com Elias e Moisés, e quando eles estão descendo de volta, aí Jesus fala: vocês não comentem nada sobre esse episódio enquanto não vier o Filho do Homem. Aí eles falam assim: mas o Malaquias não falou que precisa vir o Elias primeiro? Ele falou: o Elias já veio e não o trataram como devia. Então eles sabiam que ele estava falando de João Batista. Mas é no diálogo entre Jesus e Nicodemos que a ideia da reencarnação surge clara, como a luz solar. Nicodemos, esse nome quer dizer vencedor, vencedor do povo, alguma coisa assim. Ele é citado, tem um nome, um xará dele no livro Ética a Nicômicos, do Aristóteles, que tem esse nome, então daí a gente sabia a tradução de Nicodemos. Ele era um fariseu e fazia parte do grande sinédrio, porque lá naquele tempo da Palestina,
Cada cidade podia ter um pequeno sinédrio com 23 juízes. Mas o grande sinédrio, esse que está aí, esse estava em semicírculo assim, ficava em Jerusalém. E Nicodemos era um deles. Ele conhecia a Jesus e ele gostava muito de dialogar com Jesus. Só que ele ia lá à noite, para não ser identificado. Então ele ia lá onde Jesus estava, ficavam dialogando. Esse diálogo que está aí é apenas um. Eles tiveram inúmeros diálogos de Jesus e Nicodemos. Tanto é verdade, isso é no capítulo 3 de João. No 7º, ele vai aparecer de novo, defendendo Jesus lá no Sinédrio, quando eles quiseram prender Jesus, sem o contraditório. Ele falou, mas a lei não permite que alguém seja condenado sem ser ouvido. Ele falou, mas você vai defender esse Galileu agora? Lá da Galileia nunca nasceu nenhum profeta. E depois ele aparece lá no finalzinho do João, junto com José de Arimateia, fazendo instâncias junto ao Pilatos, para poder autorizar o sepultamento do corpo de Jesus. Então ele aparece em 3 passagens no Evangelho de João. Mas essa aqui é que interessa para nós. Ele vai lá e diz assim, mestre, sei que vieste de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for por Deus. O que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, em verdade vos digo, que ninguém ganhará o reino dos céus ou de Deus, porque alguns evangelistas falam reino de Deus. Como a palavra Deus não podia ser tomada em vão, eles trocaram para reino dos céus, que dá na mesma. Apenas questão de terminologia. Se não nascer de novo. E ele fala, mas como é possível? Eu já sou velho, está vendo a expressão? Como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Então Jesus fala, quem não renascer da água e do Espírito, porque eles acreditavam que a água era a geratriz de tudo, não poderá ver o reino de Deus. E ele fala assim, mas como se faz isso? Aí Jesus responde com a pergunta, ao dar a resposta, ele faz uma outra pergunta. Escuta, você é mestre em Israel, não sabe disso? Por quê? Porque todos eles sabiam, no ensino esotérico, com S, que a reencarnação era uma realidade. Então, fica bem evidente aí que eles conheciam a reencarnação. Quem gosta de reencarnação e gosta de filme, eu recomendo esse box. São 3 filmes. O primeiro em inglês Yesterday Children, aqui foi traduzido por, como é que chama? Minha Vida na Outra Vida, Minhas Vidas, da Shirley MacLaine, e a Reencarnação de Mânica, é da Versátil. A Versátil não é espírita, mas o dono é. E ali, vocês veem que está escrito aí, ó, são 6 horas de vídeos extras inéditos em 5 DVDs, apesar de 3 caixinhas só, porque alguns têm mais de um. Inclusive a entrevista do Dr. Hernani, do Dr. Ney Prieto Pérez, enfim, um farto material aí sem precisar ler nada, só assistir lá, gostoso. Então, esse daí, e por incrível que pareça, nos Estados Unidos, onde a ideia da reencarnação é mais repelida, os principais casos têm acontecido por lá ultimamente. Essa senhora, que aparece aí, à esquerda, Mary Sutton, e à direita, Jenny Cockle. A Mary Sutton viveu lá na Irlanda no começo do século XX, 1927. Reencarna nos Estados Unidos como uma arquiteta chamada Jenny Cochran e começa a ter insights de uma outra vida. Quando ela era essa que está à esquerda, tinha vários filhinhos, e aí de tanta instância ela vai para lá e se encontra com esse senhor aí que está aí, eles chamam de Sony, era o filho dela que ela deixou, aquele que aparece na foto ali atrás, pequenininho. Quando ela retorna lá, já em outro corpo, já outra personalidade, ainda encontra. Depois se chama o filme Yesterday Children, Crianças de Ontem. E essa reencarnação de Mânica, isso aí foi feito no berço da reencarnação, que é na Índia. Essa menininha vai se recordar também de outra vida, esse missionário aí é um missionário católico, e vai ajudá-la a desvendar essas recordações que ela sempre tinha de outras vidas. E essa é a atriz conhecida de todos, a Shirley MacLaine, escreveu um livro, depois ela mesma produziu e interpretou ela própria em Minhas Vidas. E o Dr. Hernani fala que é um mistério para a gente saber como que
os monges lá do Tibete fazem para reencontrar o Dalai Lama que morreu. E esse livro aí explica um pouco do que acontece. O Keanu Reeves faz o papel do Buda nesse filme. E aí morre um Dalai Lama, e eles sabem, não se sabe como, eu tentei pesquisar, eles, é claro, deve ser um segredo, eles sabem a cidade, eles vêm nos Estados Unidos, só que ele vem na casa, esse monge vem na casa da senhora, que é mãe do garotinho, e começa a investigar se ele é realmente, porque lá no Tibete ele já sabia que ele estava reencarnado ali, não se sabe como. Aí ele coloca um monte de canecas e objetos que pertenciam àquele Dalai que havia morrido, e o menino vai exatamente naquelas que pertenciam a ele. Na literatura eu pus aqui um livro só, existem inúmeros, mas esse aqui é um caso interessante também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sendo movimentados com essas ideias da reencarnação. Chama-se A Volta. Esse garotinho, que ele se chama James Leininger, ele começa, esse da esquerda, aliás, da direita, começa a ter sonhos recorrentes de acidentes de avião, começa a descrever aviões, o avião está pegando fogo, enfim, causa um transtorno na casa dele e a família então vai pesquisar e descobre que ele pode ser a reencarnação de um outro piloto que chamava também James Houston Jr., que morreu no acidente de avião na Segunda Guerra Mundial. E aqui eu vou falar, aqui eu vou ser um pouco rápido, porque aqui eu vou chover no molhado, acho que todos aqui nessa sala conhecem a nossa posição. Apenas para lembrar que Allan Kardec não se valeu nenhum desse tipo de pesquisa, nenhum desse tipo de investigação, ele se valeu, claro, do depoimento dos espíritos. Mas quando ele vai analisar isso, ele fala, vamos abstrair, ele gostava muito desse verbo, por um minuto só, o ensino dos espíritos. Aliás, vamos mais longe. Vamos supor que o espírito não existisse. Vamos ver se a reencarnação tem lógica. No fim dos argumentos dele, ele vai demonstrar que a reencarnação é tão lógica que se ela não existisse, teria que inventá-la, para poder solucionar as mazelas do mundo. Então, no Livro dos Espíritos, ele vai dedicar, apenas para recordar, e já caminhando para o fim, a segunda parte, que trata do mundo espírito, do mundo dos espíritos, o capítulo 4º, pluralidade das existências, e o capítulo 5º, na verdade, é uma pergunta só, na verdade não é nem uma pergunta, é um item só, 222, onde ele faz essas considerações sobre a pluralidade das existências. Então ele começa no capítulo 4 da pluralidade das existências, mostrando o processo da reencarnação, só chamando a atenção que nós usamos esse prefixo re a partir da segunda encarnação, claro, na primeira encarnação do espírito ainda é uma encarnação. E as seguintes reencarnações. A justiça da reencarnação, aquele problema de uma pessoa por um erro, talvez até isolado na vida, talvez seja condenado para sempre a um inferno, e aquela que tem uma oportunidade pela reencarnação de corrigir esse erro. Qual que é mais justo? Ele vai indagando. Essa aqui é uma questão que nós estamos a um passo, talvez, da ciência já começou a descobrir outros sóis com planetas, com todas as condições para que nós possamos ter vida e comprovar aquilo que eles chamam lá de transmigrações progressivas. Ou seja, nós vamos melhorando de planeta de acordo com o nosso merecimento. Nós não passamos para um planeta melhor porque nós queremos ir. Nós só passaremos quando nossa elevação moral e, consequentemente, o nosso perispírito esteja em condições de morar em um mundo mais elevado. Isso daqui é a sorte das crianças depois da morte, apenas para recordar, muitas vezes, na grande maioria dos casos, uma morte ceifada na infância é um espírito que teve um resto de encarnação para resolver, vem aqui e muitas vezes, eu já passei por isso, eu sei que perdi um menininho com quase 4 anos, é uma expiação ou uma prova para os pais, que vocês imaginam. O sexo nos espíritos, aqui, essa frase aí embaixo. Isso aqui eu chamo a atenção de muitos espíritas que vivem falando, espírito não tem sexo. Não é isso. Vamos lembrar que Kardec pergunta, questão número 200. Tem sexo os espíritos? A resposta está ali embaixo. Os espíritos não têm sexo como entendemos. Então tem. Há entre eles amor e simpatia baseados na concordância de sentimentos. É claro, nós estamos falando aqui em espíritos elevados.
espíritos ainda apegados à matéria, à sexolatria, ainda continuam envolvidos com essa ciranda aqui na Terra. O parentesco e filiação, aquele negócio dos laços de família que depois vai ser renovado no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai responder aquela crítica. Se a gente tem 50 encarnações, quantos parentes nós vamos ter? Não é bem assim. Muitas vezes são os próprios parentes que retornam os mesmos espíritos. Então o parentesco é mais espiritual do que propriamente corporal. Isso aqui, aquilo que eu estava falando agora mesmo, que eu falei para vocês, se eu posso chamar de vocês, senhores, que eu iria voltar. Agora, esses adversários da reencarnação estão falando na tal de na memória genética, que os pais, além de transmitir os caracteres físicos, que ninguém duvida, na hora que há a junção de um óvulo maduro com um espermatozoide, cada pai contribui com 23 cromossomos, né? E 46, e aí, mas milhões de genes, mas físico. Aí Kardec insiste com isso, mas como é que tem alguns espíritos que são quase iguais assim nos gostos, que são iguais assim no gênero, porque são espíritos afins, mas os pais não transmitem as características morais para o filho. Tanto é que ele fala, vemos pais honestos, cumpridores de seus deveres, com filhos bandidos desde a primeira infância. E às vezes de outros, ao contrário, que são pais devassos, e filho sai dali e se torna um exemplo de moralidade. Eu me lembro de uma passagem do Dr. Elias Barbosa, saudoso, que os pais têm que prestar atenção desde a infância, que é de pequenininho que se torce o pepino. E ele disse que tinha um casal que ele conheceu, que tinha um menininho, Kardec fala nisso, já com tendência viciosa para furto. Tudo que ele ia na casa das pessoas, as pessoas ficavam desesperadas, porque ele pegava o que estava no alcance dele e os pais não falavam nada. E um dia que ele foi incomodando a visita onde eles estavam, e a mulher fez o marido fez um gesto de corrigir o menino, dar uns tapinhas nele, e a mulher falou, não bate nele, pode ser o vovô reencarnado, tadinho. Se for o vovô reencarnado, é hora de corrigir o cachorrão do vovô, que era ladrão. É o próprio espírito. Ou então a gente vê muitas vezes pais ou até parentes dando bebida alcoólica para o menino. E ele não faz nem careta, mas não faz mesmo, é do ramo. Está ali para ver se os pais tiram ele daquela vida que vem vindo daí para trás. Bom, vamos prosseguir. As ideias inatas são aquelas ideias que surgem, a gente não sabe de onde. Então, Kardec pegou, as ideias inatas têm a ver com a reencarnação, os espíritos às vezes chegam até a ser um pouquinho exigentes com o Kardec, mas é claro, de onde que viriam essas ideias? Tem que vir de algum lugar, tem que vir de outras vidas. Aí ele vai fazer aquelas considerações sobre a pluralidade das existências que eu falei e vai retomar esses assuntos no Evangelho. Agora aqui nós vamos só lembrar os itens que tem lá, ele vai falar sobre aquilo que eu falei ali atrás, reencarnação, ressurreição e reencarnação. Vai bater na tecla para mostrar a diferença. Os laços de família são fortalecidos e não quebrados pela reencarnação. E os espíritos, na verdade, São Luís dá duas instruções ali sobre os limites da encarnação e a necessidade dessa encarnação. Kardec falece em 31 de março de 1869 e fez questão, os amigos pelo menos, fizeram nesse dome druida, que está lá no Père Lachaise em Paris, naître, mourir, renaître encore, progresser sans cesser, tel la loi. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E já caminhando então agora mesmo para a conclusão. Para que reencarnamos? Quais são as finalidades da reencarnação? Primeiro, proporcionar ao espírito a evolução através da matéria, porque só através da matéria nós progredimos de lá também, na intermissão, progredimos, mas algumas coisas nós só adquirimos aqui na matéria, daí a necessidade da reencarnação. E sobretudo para desenvolvermos as duas asas que nos farão alçar voo, o amor e a sabedoria. A vida no mundo espiritual, então, ela se dedica à preparação normalmente de uma nova encarnação, começando pela escolha das provas, os parentes, as casas, tudo tem a ver,
uma pleiade de espíritos capacitados que nos auxiliam em escolher provas que nós possamos suportar, porque às vezes nós ficamos desesperados para pagar as nossas dívidas e vamos aceitar uma prova que talvez nós não consigamos vencer. E eles nos auxiliam nisso. E depois, o esquecimento do passado, passar uma borracha naquilo para começarmos outra vez. Não recordarmos situações que nos deixariam ou muito orgulhosos ou em situações muito entristecedoras. E a doutrina espírita, meus irmãos, que nos amplia os horizontes da vida e nos enseja essa percepção da imortalidade da alma e das vidas sucessivas, é indubitavelmente a doutrina da libertação. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, deixou bem claro que as bases para o progresso individual e social da coletividade só será possível através das leis, dos renascimentos sucessivos, porque só assim o homem adquirirá a sua transformação moral para melhor e se transformará, essa transformação, no maior inimigo do orgulho e do egoísmo. Estes, sim, as verdadeiras chagas da sociedade mundial. E Allan Kardec estabeleceu também que, quando nós tivermos alcançado esse ponto de renascimento, nós estaremos espalhando pela face da terra nada mais do que uma lei natural, a reencarnação, e não um dogma do Espiritismo, que nos obriga a renascer. E hoje, no dia de Páscoa, nós tentamos lembrar que Jesus sobrepôs-se à morte, a venceu, demonstrando que o Espírito prevalece sobre a matéria. Ninguém, quanto Jesus, logrou ensinar tanto à humanidade. Foi o homem que mudou radicalmente a estrutura do pensamento na face da terra e nos trouxe a luz mirífica do Evangelho, que jamais se apagou. Lembramos de Buda, e realmente a mensagem do príncipe Shakyamuni, ela nos comove, mas Buda não foi capaz de dar o testemunho da cruz. Lemos o Bhagavad Gita, do qual já falamos, e Krishna realmente nos alcandora com a reencarnação. Mas Krishna não foi capaz de, num diálogo com um fariseu, mostrar para toda a humanidade que ninguém jamais chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. E para concluir, quero terminar com uma estrofe só do poema Marchemos, de autoria do poeta baiano Castro Alves, já no mundo espiritual, pela psicografia de Chico Xavier, e que resume tudo que nós falamos aqui. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Pela sua atenção, muito obrigado.